Dando continuidade às nossas dicas gerais para a segunda fase do exame de ordem, nesse vídeo vamos continuar falando sobre o breve cabimento das peças processuais específicas da matéria tributária. No nosso primeiro vídeo sobre as peças processuais, nós falamos sobre quais são as peças previstas especificamente para a matéria tributária no edital da OAB e começamos a tratar o breve cabimento de cada uma delas. A gente já falou sobre o cabimento da ação anulatória, da ação declaratória, da ação de consignação em pagamento e da ação de repetição do indébito. Ficou faltando a gente tratar do mandado de segurança em matéria tributária, da exceção de pré-executividade, dos embargos à execução e a medida cautelar fiscal. Nesse vídeo a gente não vai tratar da medida cautelar fiscal, vou explicar por quê. A medida cautelar fiscal, ela é uma peça específica da Fazenda Pública, ela é de exclusividade do fisco, só o fisco pode propor uma medida cautelar fiscal e por isso ela é mais cobrada nas questões do que na peça processual. Na peça processual vai ser uma peça dirigida para um advogado. Então a gente não vê a medida cautelar fiscal ser a peça cobrada. E como o nosso objetivo é dar dicas gerais sobre o cabimento das peças para a gente facilitar a identificação de qual a peça processual que vai ser exigida na segunda fase do exame de ordem, a gente vai deixar ela um pouco de lado, mas eu quero dizer para vocês que não se esqueçam de ler a lei 8.397 de 92, que é a lei que trata da medida cautelar fiscal, porque essa matéria pode ser cobrada nas questões discursivas. A primeira peça que vamos tratar nesse vídeo é o mandado de segurança. O mandado de segurança já é uma peça conhecida de vocês quando vocês estudaram o próprio direito constitucional, direito processual, porque ela não é uma peça específica da matéria tributária, mas a matéria tributária vai trazer algumas peculiaridades para o mandado de segurança. Na realidade, o mandado de segurança, na prática, talvez seja a peça mais utilizada em matéria tributária. E talvez por isso é uma peça que já foi muito cobrada na segunda fase do exame de ordem. Então vocês têm que ficar muito ligados nos requisitos para o mandado de segurança, porque realmente é uma peça muito importante na nossa matéria. O fundamento do mandado de segurança está em primeiro lugar na Constituição, no artigo 5º, inciso 69, que diz o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, que regulamenta o mandado de segurança e, portanto, de leitura imprescindível no estudo de vocês, traz uma redação parecida com a do artigo 5º, inciso 69, mas ele ainda acrescenta, além da violação do direito, o justo receio de sofrer a violação a esse direito, que fundamenta também o mandado de segurança preventivo. Para ter o cabimento, o mandado de segurança, portanto, a gente precisa ter um ato ilegal ou arbitrário de uma autoridade administrativa ou representante no exercício de funções públicas e também uma violação a um direito líquido e certo ou um justo receio de sofrer essa violação. Então, o mandado de segurança ele vai ser repressivo quando houver a violação do direito ou preventivo quando houver um justo receio de sofrer a violação a um direito. Em matéria tributária, esses requisitos são facilmente vislumbrados. Em primeiro lugar, a obrigação tributária ela é regida pela estrita legalidade. Qualquer cobrança indevida ou irregular de tributo, portanto, representa um ato ilegal proveniente da autoridade administrativa ou de pessoa imbuída nessa função pública. Além disso, o contribuinte tem direito líquido e certo de pagar os tributos conforme a lei. Então, o ato ilegal e o direito líquido e certo, a violação do direito líquido e certo é facilmente verificada no âmbito da contestação de uma relação jurídica tributária. No entanto, há algumas restrições à utilização do mandado de segurança. Em primeiro lugar, o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Apenas é possível prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo. Afinal, o direito é líquido e certo, então ele tem que ser facilmente provado, não comporta dilação probatória. Se precisarmos de produção de prova no processo,
essa não será a via adequada. Além disso, não cabe mandado de segurança quando o ato ilegal ele é uma decisão passível de recurso, seja ele administrativo ou judicial. Então, de decisão administrativa ou judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. Isso está na súmula 267 do STF. No entanto, a gente tem que cabe o mandado de segurança objetivando a declaração do direito à compensação do crédito tributário, que é uma forma de extinção do crédito tributário, e isso está previsto na súmula 213 do STJ. E, além disso, também é possível lançar mão do mandado de segurança para contestar uma cobrança de tributo baseada em uma lei que o contribuinte verifica que é inconstitucional. Então, é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei na qual se fundamenta a cobrança do tributo no âmbito do mandado de segurança. Nossas próximas duas peças processuais tratam-se, na verdade, de defesa na execução fiscal. Havendo execução fiscal na situação prático-profissional e o comando sendo direcionado para a elaboração de uma defesa no âmbito da execução fiscal, nós só temos duas opções. Ou a gente vai fazer uma exceção de pré-executividade ou a gente vai fazer embargos à execução. Havendo execução fiscal, portanto, pode ser que o comando seja direcionado para a elaboração de uma defesa, e será uma dessas duas, mas também pode ser que o comando seja direcionado para a elaboração de um recurso, e aí você vai lançar mão dos recursos do processo civil. Então, só para deixar claro que quando houver uma situação em que haja uma execução fiscal, não é que sempre vai ser uma dessas duas peças. Será uma dessas duas peças se o objetivo for a elaboração de uma defesa no âmbito da execução fiscal. Mas se for recurso, você vai verificar qual é o recurso cabível naquela fase processual. De toda forma, é imprescindível que você leia e estude bastante a Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execução Fiscal, e a gente vai ver aqui quando é que vai caber a exceção de pré-executividade e quando é que será mais propício os embargos à execução. Vamos falar primeiro da exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade ela não tem fundamento legal, ela não está prevista na Lei de Execução Fiscal. O fundamento dela, na verdade, é o próprio direito de petição, porque ela é uma petição simples no processo, no âmbito da execução fiscal, e a súmula 393 do STJ, que determina que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Então, nós temos dois requisitos básicos: matérias conhecíveis de ofício, ou seja, matéria de ordem pública, aquela matéria que o juiz pode identificar e declarar independente de manifestação ou de pleito da parte. E aí a gente tem várias situações em matéria tributária: prescrição, decadência e todas as outras modalidades de extinção do crédito tributário, hipóteses de compensação, imunidade, enfim, uma série de matérias de ordem pública que o juiz pode, verificando o processo, declarar de ofício. E caso o juiz não verifique e declare de ofício, a parte pode chamar a atenção e aí ela pode lançar mão da exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade ela impede a executividade do título, ela impede o transcurso da execução fiscal. E o outro requisito é que não demande dilação probatória. Não é possível pedir, requerer a produção de provas na exceção de pré-executividade. E aí nós temos duas possibilidades. Ou a matéria não depende de prova, ou seja, é algo que você pode verificar através da própria inicial da execução e da certidão de dívida ativa. É o caso, por exemplo, da prescrição e decadência, quando as datas necessárias para a verificação de prescrição ou decadência estão no título executivo, estão na CDA. Então, de repente, não é preciso a produção de provas para essas matérias. E também existem casos em que a prova já é pré-constituída, é prova documental, e ela será, portanto, anexada à petição da exceção de pré-executividade. Nesse caso, também tem cabimento a exceção de pré-executividade. Quando a matéria de defesa na execução fiscal demandar dilação probatória, a defesa adequada serão os embargos à execução fiscal. Os embargos à execução, na verdade, são uma ação com natureza de defesa.
Não é propriamente uma contestação, é uma ação que tem natureza de defesa no âmbito da execução fiscal. Um requisito imprescindível para o mandado de segurança é a garantia do juízo, e isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Na execução fiscal, não são admissíveis embargos do executado antes de garantia do juízo. E aí a garantia pode se dar através de depósito, penhora, seguro-garantia, fiança bancária. Tudo está previsto lá no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, mas diferente dos embargos à execução civil, nos embargos à execução fiscal é necessária a garantia do juízo. Tem que haver alguma garantia para a possibilidade de apresentar embargos à execução fiscal. Apesar de ele ter natureza de defesa, ele é, na verdade, uma ação. Então, é preciso lembrar que o pedido de distribuição por dependência à execução fiscal tem que estar na peça, né? Tem que lembrar de fazer esse pedido. E, além disso, todos os requisitos de uma petição inicial têm que ser observados nos embargos à execução. Então, você, na verdade, vai fazer uma defesa, só que com o formato todo de uma petição inicial, porque ela vai ser distribuída por dependência. É uma ação, uma petição inicial, só que tem natureza de defesa na execução fiscal. Como eu disse para vocês, o vídeo anterior e esse, que tratam das peças processuais específicas em matéria tributária previstas no edital do exame de ordem, trazem apenas dicas gerais sobre o cabimento, para auxiliar vocês a identificar qual a peça adequada na hora da prova. Isso não dispensa uma dedicação muito grande de vocês para estudar cada uma dessas peças, principalmente os requisitos formais, o que tem que ter em cada uma dessas peças. Eu ainda vou trazer para vocês outros vídeos em que eu vou trazer situações, problemas, para a gente identificar as dicas que a OAB costuma dar. E isso facilita a identificação da peça na hora da prova. Espero que as dicas tenham sido úteis. E se vocês gostaram, continuem acompanhando aqui nossos próximos vídeos, que haverá novas dicas. E se vocês tiverem alguma sugestão, podem deixar aqui nos nossos comentários ou nos enviar por e-mail. Um abraço a todos e bons estudos!